No vídeo de hoje vou te ensinar uma quiche bem tradicional com uma massa sequinha e um recheio bem cremoso de bacon com alho poró. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar a receita preparando a massa. Então aqui na tigela eu coloco 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, tá? Porque na massa da quiche, de empadão, não vai fermento. 1 colher de chá rasa de sal, porque a manteiga que eu vou usar não é salgada, tá? Caso você use manteiga ou margarina salgada, aí não precisa colocar o sal. E já coloco a manteiga. Aqui eu tenho 150 gramas de manteiga gelada. Pode usar a margarina também, uma de preferência que tenha 80% de lipídios, e essa informação está sempre escrito no rótulo naquelas letras pequenas. E eu tirei a manteiga do pote em pedaços assim, ó, bem fininhos, para ser fácil agora dela incorporar na farinha. Eu tenho reservado aqui também 50 ml de água gelada, mas essa água eu vou usar para atingir o ponto da massa se necessário, tá? E é sempre aos poucos. Eu começo agora amassando, misturando aqui a farinha com a manteiga, até formar uma farofa úmida, sem pedaços grandes de manteiga, e aí depois eu vou pingando a água conforme o necessário. Sempre com a ponta dos dedos, amassando, pode às vezes fazer até esse movimento aqui, mas nunca sovar a massa como se fosse um pão. Agora já formou aquela farofinha úmida e até geladinha, né, que eu falei que se formaria. Agora eu começo a pingar a água até atingir o ponto de uma massa bem lisa e homogênea. Sempre pingando a água aos poucos e vai misturando. Aquele pouquinho de água que eu coloquei, e olha só como a massa já mudou bem, só que ainda não tá no ponto, ela ainda tá bem ressecada. Então mais um pouquinho de água que eu colocar já vai dar o ponto, mais ou menos 1 colher de sopa dessa água. Massa prontinha, bem lisa, não gruda absolutamente nada nas mãos, e o ponto dela é quando eu corto ela ao meio, né, eu quebro ela tem esse corte seco, ela não fica com aquelas pontas repuxadas. Esse é o ponto certinho da massa. Agora eu vou colocar a massa dentro de um saquinho, ou pode ser plástico filme também, e levar para a geladeira para ela dar uma descansada e ela ficar um pouco mais firme. Com o calor da mão aqui no manuseio, ela fica meio mole para a gente abrir no rolo, por exemplo, e colocar na assadeira. Então, como ela tem bastante manteiga, na geladeira ela fica firme. E eu gosto de deixar ela na geladeira já um pouco aberta, não aquela bola bem redondinha, senão eu tiro ela ali da geladeira, aquela bola dura, quando eu passar o rolo nela, ela quebra. Então, para não ficar com muita rachadura, depois é difícil de acertar ela no rolo, já deixa ela meio espalhadinha assim, que fica mais fácil depois. Assim ela gela por igual também e mais rápido. Massa geladinha, eu deixei 20 minutos na geladeira. Agora eu já abro esse saquinho aqui na lateral. E aqui no fundo também para formar uma folha. Eu coloco outra folha plástica, né, o mesmo saquinho que eu abri no fundo e na lateral, e vou abrir a massa com um rolo. Sempre uma folha plástica por baixo e uma por cima da massa para não grudar. Se for direto na bancada, provavelmente ela gruda e você vai ter que ficar colocando farinha, polvilhando. E aí vai passando o rolo até abrir um círculo que não seja de uma massa muito fina, mas também não grossa demais. Já deu o tamanho da massa aqui nas laterais, então agora é só forrar a forma. E olha só a espessura da massa. Quanto maior a sua assadeira, mais fininha ela vai ficar. O diâmetro maior para usar nessa receita é esse que eu estou usando mesmo, de 25 centímetros, tá? Mais do que isso vai faltar massa.
Mas se você quiser uma espessura até um pouquinho mais grossa, caso você goste, é só usar uma forma com um diâmetro menor. Agora eu vou acomodando a massa aqui na forma, levanto ela e empurro aqui para os cantinhos. Eu tirei só o plástico de baixo para colocar a massa na assadeira, mas é legal deixar a parte de cima grudada, que assim você tem mais segurança para trabalhar com ela, você consegue apertar sem rasgar a massa. Aí depois, quando ela tá toda certinha já na assadeira, aí sim é só puxar a folha plástica. Para dar o acabamento aqui na quina, é só pressionar que a massa já corta. Para ajustar essa beiradinha aqui que faltou massa, que eu coloquei torto na hora de modelar aqui em cima, coloco um pouquinho, já aperto e aí já fica com massa até em cima também. E essa massinha aqui que sobrou, você pode congelar ela crua desse jeito por até 30 dias e juntar numa próxima receita de massa de quiche, ou fazer aqui também em mini forminhas. Antes de levar a massa para o forno, eu vou colocar ela no congelador por 10 minutinhos para que ela fique bem gelada. Enquanto a massa tá no forno, eu já preparo o meu recheio, que é aqui na panela. A panela tá bem quente e eu frito 300 gramas de bacon. Eu gosto de comprar o bacon fatiado e aí eu pico ele novamente, né, para os pedaços ficar bem pequenos, tá? Mas pode ser o bacon em pedaços que você corta em cubinhos. Frito ele até ele reduzir e ficar douradinho. Bacon bem fritinho, já tá bem dourado e ele nem soltou muito óleo na panela não, tá? Porque ele não tem tanta gordura assim, mas não precisa também colocar mais. Agora eu refogo aqui junto com esse bacon uma cebola picadinha. Deixo ela dar uma refogada aqui até ficar murcha. E já coloco na sequência também um talo de alho poró. Eu não vou colocar sal, né, por conta do bacon, mas eu vou colocar um pouquinho de orégano e pimenta do reino. E já tá prontinha essa primeira parte do recheio. Já desligo o fogo aqui, deixo aqui reservada na panela para dar uma esfriada. E aí depois tem a segunda parte, que é o creme de ovos com creme de leite. Massa geladinha. Agora tiro o plástico. Agora eu preciso colocar um peso aqui nessa massa antes de levar para o forno. Papel manteiga, vou amassar ele aqui, só para quebrar um pouco essa resistência e ele se moldar melhor aqui dentro. E aí você vai pegar um grão, que seja feijão ou milho de pipoca, que é o que eu uso, né? Eu sempre deixo ele aqui específico para usar nesse tipo de massa. A gente não usa mais ele, né? Só fica sendo para isso, para pesar na massa. Deixa bem justinho aqui o papel e coloca os grãos de pipoca ou de feijão. E é importante que esse peso, né, que esses grãos cheguem até a borda da massa, tá? Se você coloca grão e vamos supor que a sua massa esteja terminando aqui e você deixa o grão somente até aqui a metade, lá no forno essa massa vai amolecer até encontrar com um peso, com os grãos, tá? Então, para que fique bem retinha, o grão precisa estar na mesma altura, no mesmo nível da massa. Agora a minha massa vai para o forno, que já está pré-aquecido, dessa vez numa temperatura um pouco mais alta, a 200 graus. A massa vai ficar ali em torno de 30 minutos. Ela precisa pré-assar, ela precisa ficar sequinha, porque afinal de contas o recheio, apesar de ter o refogado seco, né, do bacon com alho poró, ela tem também uma mistura líquida e a massa não pode estar crua. Minha massa já está quase saindo do forno, então eu já aproveito para preparar a base líquida do recheio. Aqui na tigela eu coloco 3 ovos
dou uma batidinha com o garfo e coloco também 300 gramas de creme de leite fresco. Se você não tiver o creme de leite fresco, você pode usar também o de lata com o soro, tá? Só que como ele é mais grossinho mesmo com o soro, eu recomendo que você coloque pelo menos uns 50 ml, um pouquinho só de leite para deixar ele mais molinho. O de caixinha também dá certo, só que na composição do creme de leite de caixinha ele tem alguns ingredientes a mais, emulsificante. Então, às vezes, com o de caixinha lá no forno, a mistura de ovo fica meio coagulada. Não fica ruim, mas também não fica com uma textura tão cremosa quando a gente usa o creme de leite fresco, que tem bastante gordura. Coloco nesse creme também um pacotinho de queijo parmesão ralado e vou ralar aqui noz moscada, é a gosto. E uma pitadinha de sal, pouquinho porque já tem sal no queijo parmesão e o recheio é de bacon, mas como tem bastante ovo e creme de leite, se não colocar um pouco acaba faltando. Misturo e já tá pronto. Torta pronta, ficou 30 minutinhos ali no forno, então já deu uma pré-assada, né? O restante ela termina de cozinhar junto com o recheio. Agora eu deixo ela esfriar um pouquinho só para poder tirar esses grãos que estão super quentes e aí já coloco o recheio. Agora eu coloco o meu recheio de bacon. Esse pouquinho de recheio eu reservei aqui para poder rechear as outras mini quiches que eu fiz com o que sobrou da massa. E agora é só despejar o líquido. Agora eu volto ela para o forno em 200 graus, a mesma temperatura que estava, até ficar bem douradinha. Vai demorar aí mais ou menos de 20 a 30 minutos no máximo, é bem rápido porque o ovo cozinha rápido. E essas daqui são as mini quiches que eu fiz com o restante da massa. Na verdade, me renderam 4 unidades. Eu tirei elas antes do forno, porque como são pequenas, né, elas assam mais rápido. E olha só que lindas! E a única coisa que eu fiz de diferente para massa grande é que como era uma massa bem pequena e fininha, eu não coloquei o peso ou pré-assei a massa, tá? Eu já fiz direto, colocando massa e recheio para assar no forno. E ela ficou bem assadinha também, mas porque a massa é bem fina, a mini quiche é levinha. Agora, para forma grande, precisa pré-assar. Quiche pronta, bem douradinha, e agora eu deixo ela só dar uma esfriada para eu conseguir tirar ela da forma. E para desenformar ela é muito fácil. Como a minha assadeira é rasa e a massa já estava solta do alumínio, então é só pressionar para baixo que ela já sai. O alumínio do fundo da assadeira eu vou manter aqui porque ela ainda está bem quente, tá? Então se eu ficar mexendo demais, pode quebrar a massa. Se você quer tirar o alumínio, deixa a massa, a torta toda, aliás, né, esfriar totalmente, que aí sim, você vem com uma espátula bem fininha, introduz ela aqui, empurra a torta pro lado e já tira. Aqui eu tô dando essa sugestão de recheio, que é uma receita bem tradicional, mas lógico, gente, que você pode usar a sua criatividade e fazer o recheio da sua preferência. A única coisa que não muda é a base do creme de ovos com creme de leite. O restante você pode fazer do jeito que você achar melhor. Pode fazer de frango, de carne, de frios, de legumes, qualquer combinação. Eu tenho certeza que vai ficar maravilhosa. E já aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários qual o seu sabor favorito de quiche. E agora chegou a melhor hora, que é de provar essa quiche. Gente, fala sério, não precisa de mais nada, né? Eu acho que só uma saladinha aqui para acompanhar já fica sensacional, mas se fosse só ela mesmo, já estaria ótimo. Afinal de contas, ela tá completa. Essa massa deliciosa, sequinha, mas que ao mesmo tempo desmancha na boca. E esse recheio super saboroso e cremoso, tá dos deuses. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai amar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de tortas salgadas que eu tenho certeza que você vai amar.
A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!